Bom dia! Nós vamos conversar hoje sobre uma mente formatada dentro de uma viseira animalesca. E para isso nós vamos usar dois textos da Bíblia. Um está situado nos Salmos 32, versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: não seja como o sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para lhe obedecer, ou para que obedeça. Então não seja sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisa de ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. E o outro texto nós vamos usar aqui, o Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Então, Romanos 12, versículo 2 e Salmo 32, versículo 9. Não sejais sem juízo, sem mente, sem entendimento, como são os irracionais. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Não seja sem juízo, sem mente, sem raciocínio, sem entendimento, como os irracionais, como a mula, como o cavalo, que precisam de um cabresto para ser guiado, de rédeas, está aqui, cabresto, rédeas, para que eles obedeçam, para ser guiados. É uma viseira, para conduzir você. Muitas vezes já vem com um pacote pronto e você tem que ser conduzido. Então, nosso assunto nesta manhã é sobre uma mente formatada dentro de uma viseira que tampa, você só pode ver aqui, e você não consegue visualizar as coisas em volta de você. Se tornam irracional conforme a palavra de Deus. Então nós vamos ver primeiro item: não viver isto, não vivam isto. É o que diz aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não conformeis, não vivam isto. Deixa Deus mudar essa situação, é a segunda colocação que nós vamos fazer aqui. E a terceira, conhecer a vontade que Deus quer. O que Deus quer? Conhecer o que Deus quer, a sua vontade. Então, primeiro item: não viver como as pessoas deste mundo. A pergunta é: como elas vivem? Deus faz uma diferença grande entre os que são seus e os que são do mundo. Veja bem, os que não são seus, os que vivem conduzido pelo mundo, pela matéria. Jesus falou em João 17, versículo 16, assim: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Quando fala mundo, fala de um sistema de vida, O versículo 14, ele vai dizer assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou. Versículo 16, eles não pertencem mais ao mundo, eles foram escolhidos, não pertencem mais ao mundo. Versículo 17, faz a separação entre santificação
santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus é que nos santifica, que nos separa, é a verdade de Deus. Em 2 Coríntios 4:8, não atentando nós para na maneira de ver e esperar nas coisas. Nós não fixamos nossas esperanças nas coisas que se vê, mas nos que se não veem. As coisas que se vê são passageiras e as que Deus oferece são eternas. Então, a primeira colocação aqui de Coríntios, né, ele fala que a nossa maneira de viver é diferente do mundo. Né? Eles olham muito por aquilo que está diante dos olhos, mas nós temos uma visão eterna ou da eternidade. Como novas criaturas, novos seres criados, não devemos moldar, fazer igual. Com a tendência do nosso tempo, devemos ter a mente transformada. Então, a mente transformada pela palavra de Deus. Provérbios 1:10 diz: filhos, se os pecadores quiserem te seduzir ou tentar, não consintas. Filhos, Então, se os pecadores quiserem te tentar, não consintas. Conformar significa não nos conduzir com a tendência do sistema, mas a nossa mente deve ser mudada pela palavra de Deus. Quando fazemos a vontade, aí do mundo, dos sistemas que conseguem nos influenciar, ai do mundo, ele não consegue nos influenciar, aqueles que têm a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo vai fazer uma antitese com o mundo, 3 situações: ver, ouvir e pensar, subir ao coração. Desejar são 3 sentidos onde entra tudo na vida do ser humano. Ver, o mundo anda por aquilo que o olho vê. Os de Deus, pelo que o olho não viu, pela fé. Então veja a antitese, o mundo anda por aquilo que ele vê, as pessoas do mundo. Os servos de Deus vivem pela fé, os que são de Deus vivem pela fé. O sistema, o mundo, anda por aquilo que ele ouve, que os ouvidos ouvem. Então eles andam, um ouve outro. Os de Deus, pelo que a palavra diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Todo é sustentado pela palavra de Deus. Pensamentos, desejos, ou subir ao coração. Os pensamentos dos homens são só maldade. Alimenta-se com o que é perverso, ganancioso. Isto já nasce no coração do ser humano, devido ao pecado. Já desde pequeno existe, não precisa ninguém ensinar, menino a ser criança a ser gananciosa, ser, às vezes perversa, má, não precisa, isso já nasce dentro da criatura humana. E, portanto, deixe Deus mudar completamente o seu pensamento, as coisas desses séculos, para conhecer a vontade. Deixe Deus mudar os seus pensamentos das coisas desse século. Deus sempre tem o melhor e é nos dado pela presença do Espírito Santo em nós. Deixa Deus mudar. O que Deus deseja para a sua vida é sempre melhor. A vontade de Deus é boa, pois Ele quer sempre o melhor para a nossa vida. A vontade de Deus é perfeita. E é aquilo que vai encaixar direitinho na nossa vida. É perfeita a vontade de Deus. É agradável. O propósito da nossa criação é agradar a Deus, é glorificá-lo. Toda honra seja dada a Ele.
Então, vejam bem, não sejais conduzidos, não sejais via dentro de uma viseira, né? Deixa Deus conduzir as suas vidas. No versículo 10 de Salmo 32, vai dizer assim: os maus sofrem muito, os que confiam no eterno Senhor são protegidos por seu amor. Que Deus nos abençoe.